Olá a todos. Pessoal, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre casamento e para isso a gente vai usar esse videolado aí, tá em inglês, eu vou traduzir para vocês, mas o ponto aqui que o rapaz está levantando nessa conversa é sobre prenup. Prenup é o contrato pré-nupcial. E nos dias de hoje, para quem está fora do Brasil, você tem que ter o prenup, o contrato pré-nupcial, e você tem que ter o contrato pós-nupcial, ok? Você tem que ter os dois contratos para você estar garantido de algum problema se você tiver algum recurso financeiro, ok? Se você é uma pessoa pobre, não tem problema, ok? Se o homem aí é o cara simples, a mulher é simples, os dois são simples, não tem problema nenhum, certo? Você não tem que fazer esse tipo de coisa porque vocês vão crescer juntos. Cresceu juntos, o patrimônio é dos dois. Se acontecer alguma coisa, é dividido. Se você já chegou lá nos seus 30, 40 anos, já comprou uma casa, já comprou um carro, agora vai procurar a sua princesa, e lembre-se, se você procurar uma princesinha da Disney, você tá ferrado, porque, tipo assim, o exemplo da Disney é péssimo, certo? Procura uma mulher padrão bíblico, mas vamos supor que você quer encontrar sua princesa, não uma mulher padrão bíblico, tá? Você vai procurar sua princesinha, faz um prenup, faz um contrato pré-nupcial e um pós-nupcial. No Brasil não precisa, tá? O Brasil não precisa de prenup e pós-nup, porque você vai se ferrar igual. Se tiver divórcio, não tem no Brasil nenhuma coisa que vai segurar o contrato pré-nupcial e pós-nupcial. Você vai se ferrar, ponto. Então, o Brasil é uma terra sem leis. Na verdade, é o oposto. Tem tantas leis que é como se não tivesse lei para o homem e tivesse muita lei para a mulher. Então, vai ter lei para te oprimir, basicamente. Então, vamos supor, se você tá casado, vai casar no Brasil, se você for uma pessoa simples, excelente, ok? Não vai ter problema com o casamento. Vai encontrar outra pessoa simples, vocês vão ter relacionamento, vocês vão crescer juntos, excelente. Se você tem dinheiro, tipo assim, você vai ter um probleminha aí. Você vai ter um probleminha aí. Porque no Brasil, prenup e pós-nup, ou seja, contrato pré-nupcial e pós-nupcial, não vale nada. Fora do Brasil, você precisa do prenup, certo? Que é o que o cara tá tentando fazer a futura princesa dele aí aceitar. Eu tô falando futura princesa porque a gente sabe que não é padrão bíblico, então, tipo assim, é uma princesinha da Disney, tipo assim, vai destruir o cara. E ele ainda, depois do casamento, vai ter que fazer o pós-nup. Se depois do casamento a mulher não quiser assinar o pós-nup, ele vai ter que se divorciar imediatamente, porque, né, aí já o pré-nup ainda tá válido, né? Então tem que ter uma série de burocracia para o cara que tem um pouco mais de recurso financeiro se resguardar. E os homens que não se resguardam, tipo assim, boa sorte. Vamos ver o que o cara vai falar, certo? Para a princesa dele e vamos ver a resposta dela, né? E é isso. Pois bem, olha só. Then what's the problem with signing a piece of paper? O cara tá falando para a mulher, ele apresenta o contrato pré-nupcial para casar com ele e a princesinha dele, né, tá gerando algum desconforto e tá falando, qual que é o problema de assinar um pedaço de papel? É só um pedaço de papel. Hã? Pois bem. Sign it and let's forget about it. Yeah, Você só assina e esquece disso, entendeu? Você não vai precisar, só se você pedir o divórcio. E a mulher diz assim, ok, né? that piece of paper is like a sword in my heart. It means Esse pedaço de papel é como se fosse uma espada no meu coração. Isso significa que você you don't trust me. não confia em mim. Não, não é questão de confiar, certo? Você não precisa ser babaca, ok? Você pode confiar e não ser babaca. Pessoal, eu faço serviços, eu assino contratos desse tamanho, certo? Imagine se eu falasse isso pro cliente. Ai, esse contrato tão grande, com tantas cláusulas, é como se fosse uma adaga no meu coração. O cliente ia falar assim, não quer assinar, eu procuro outra pessoa. É óbvio. Eu quero assinar e o cliente quer assinar. Por quê? Porque protege o cliente e protege a mim, certo? Porque o contrato tem dois lados, certo? O cliente tem que pagar nas datas específicas, tem tabela de pagamento, tem data de pagamento, tem tudo direitinho. Então eu quero o contrato, o cara quer o contrato. Relacionamentos são assim. Nos dias de hoje, antigamente a gente falava assim, no fio do bigode. Tinha um amigo lá, não, eu te empresto, é no fio do bigode. Nos dias de hoje, ninguém faz nada no fio do bigode, certo? E as moças estão querendo procurar o cara que vai fechar no fio do bigode. Mulher nem tem bigode. Tipo assim. Não força a amizade, pô. E ela tá falando assim, pô, você não confia em mim, etc, tal. Olha só, continuando aqui. A prenup to me means that your partner thinks that you're going to take everything if all else fails. E ela tá falando, um prenup para ela significa que o seu parceiro acha que você, em algum momento, vai querer se divorciar dele para pegar metade do que ele tem. É real. Isso é uma realidade. Pode acontecer, pode não acontecer, né? E se não acontecer, o prenup não significa nada, certo?
significa nada. Ok. which after 5 years of being together and having a son together, Sean should 100% trust me. I mean, everything's wonderful now, but I've seen what my parents went through. I just don't want to go. Ó, o cara tá falando, tudo está muito bom agora, maravilhoso agora. Ele falou, mas eu vi meus pais passar por isso, certo? O papai dele, a mamãe dele foi lá e depenou o papai dele, entendeu? Ele viu acontecendo. E tipo assim, se ele confia na mãe dele e a mãe dele fez isso contra o pai dele, tipo assim, se a mãe dele fez isso, tipo assim, por que a mulher dele, que nem a mãe dele, né, não faria algo do tipo? Pois bem, olha só. Go through the same thing. What's the harm of talking to a lawyer? Ele falou, ele tá falando, que mal faz você falar com um advogado? Ele falou, simplesmente o cara vai lá, paga o advogado pra mulher, o advogado que ela escolher, ela tem o advogado dela, cada um tem seu advogado. Tipo assim, as moças de hoje em dia, tipo assim, tem um problema pela frente. Por quê? Porque os homens não são mais presas fáceis. Tem muita gente que tá aprendendo, que tem seus direitos também, que pode fazer um contrato. Tipo assim, se a mulher trair, ela sai sem nada e tá no contrato, certo? Eventualmente, muitos caras ricos colocam essa cláusula no contrato e dizem assim, se a mulher não trair e ela quiser se divorciar, ela recebe lá, por exemplo, se ela não traiu e quiser se divorciar, recebe lá, por exemplo, 10% do patrimônio. Ou recebe um valor fixo, $1 milhão, certo? Donald Trump mesmo, a ex-mulher dele recebeu $1 milhão e colocou lá no coisa. Só que ele era bilionário, né? Então, mas ele colocou lá. A mulher casou com ele, não gostou mais, quis sair, beleza, $1 milhão. Se o cara quebrar o casamento, ele também paga uma multa, fica estabelecido lá. Agora, se o cara vê que a mulher pede o divórcio, ele coloca um detetive para vigiar a mulher durante algumas semanas, tira foto e consegue comprovar que a mulher tem um amante, ele não paga nada. Aí vale a pena, se paga 50 mil para um detetive e a mulher não leva, são $1 milhão, por exemplo. Né? Mas tem que estar tudo em contrato. E olha a cara de caçadora da mulher olhando pro cara, tipo assim, To me, it feels like Sean is treating our marriage like another business contract. Isso! Nossa, a mulher descobriu, meu Deus do céu. Ela falou assim, o cara descobriu, ela tá falando que para ela o cara tá tratando o casamento como um contrato de negócios. Pessoal, o que é um casamento? Caramba! É um contrato do quê? Duas partes estão entrando num acordo que é mais relevante do que negócio. Se é mais relevante, precisa ter contrato. No judaísmo, o contrato chama ketubá, contrato de casamento, ponto. Nos dias de hoje, a ketubá não é o suficiente. Você tem que ter uma ketubá e você tem que ter um pré-nup. Você tem que ter um contrato pré-nupcial e um contrato pós-nupcial, que é uma reafirmação do contrato pré-nupcial após o casamento. Quer dizer, porque a mulher pode assinar um contrato pré-nupcial e falar que tá tudo de acordo. Aí, de repente, ela casa e ela vai alegar, não, mas tinha uma coisa diferente, eu não fiz nada, não tive relação com o cara antes do casamento. Depois ela vai falar o seguinte, depois que a gente casou, descobri que a mulher pode alegar que o cara, sei lá, não tinha química ou qualquer coisa, então você tem que ter um contrato antes e um contrato depois, depois passam umas 2 semanas, ok, o casamento é exatamente o que eu estava imaginando, etc, tal, você não me enganou com nada, beleza, ela reassina, o cara reassina também, e tem as cláusulas ali. E os advogados vão conversar um com o outro. Não tem problema nenhum. A mulher pode falar o seguinte, olha, e se acontecer tal coisa? Se você me abandonar, o advogado dela vai colocar uma cláusula lá, entendeu? Né? Pois bem, então é por aí. Então, sim, é um contrato, mas não é só um contrato de negócio, é maior ainda, ou seja, é mais importante. Então, um contrato de negócio pode ser um serviço, o cara vai limpar uma janela, tem um contrato lá para o cara limpar a janela. Não é isso. Não é por exemplo, um contrato de serviço para construir um prédio. Não, é maior ainda. É um contrato que liga 2 pessoas, eventualmente liga 2 famílias. É um contrato de longo prazo, tipo assim, com uma série de itens ali, certo? Inclusive, a mulher pode colocar no contrato de prenup, por exemplo, que ela não quer que o marido dela tenha uma segunda esposa. Pode colocar, certo? Pode colocar uma série de cláusulas, pode colocar ali, entendeu? Ou seja, o que foi discutido no início não é caro. Não é caro. Pode colocar ali e acabou. Você coloca todas as cláusulas. Se acontecer isso, tem tal multa. Se acontecer aquilo, tem isso, tem aquilo. E pronto, todo mundo, né? De bem ali. Pois bem. And not like a unity of love and Ai, unidade de amor e comprometimento. Mas que baboseira, meu. Com 70% de divórcio, as pessoas pensam que
todo mundo vai cair nessa lorota, meu, de contrato de... É uma coisa de unidade de amor, meu. Que unidade de amor, meu? Unidade de amor até existia a unidade de briga, meu. Nos dias de hoje ainda, com 70% de divórcio, meu, assim, é uma loucura das pessoas, né, meu? É uma loucura, tipo assim, só retardado mental acredita nesse tipo de coisa ainda, meu. Tipo assim, sim, as pessoas se unem, é uma coisa bíblica, ok? Só que, e esse papo de uma unidade de pessoas, de carne e tudo mais, é um papo bíblico, beleza. O casamento, ele vai ser 100% bíblico ou ele vai, quando acabar o casamento, vai ser regido pelo Estado? Vai ser regido pelo Estado. O Estado quer saber de unidade de amor? Pergunta pro Estado se o Estado acredita em unidade de amor. Pergunta para um advogado aí de separação se ele acredita em unidade de amor. Então, tipo assim, se você tá fazendo coisas bíblicas, você pode seguir coisas bíblicas. Mas se você tá num ambiente onde ninguém segue nada bíblico e na hora do vamos ver, vai vir um advogado de divórcio com um abacaxi, pega a coroa do abacaxi e fala assim, vou enfiar no seu popozão com a coroa pra frente. Tipo assim, se você vai fazer desse jeito, você tem que ter um contrato. É óbvio. Ou o cara é burro, né? Ou idiota. Pode ser burro ou idiota, só tem essas duas opções nos dias de hoje. Se o cara não faz contrato nenhum, ou é burro ou é idiota. Certo? No meu tempo não tinha isso também. Eu, por exemplo, casei quando não tinha absolutamente nada. Então, assim, muito do que eu ganhei é porque eu me casei com uma pessoa super inteligente, uma pessoa super trabalhadora, é uma pessoa que, tipo assim, nós dois, eu e minha esposa, fazemos parte de um. A gente é uma célula junto. Nós dois pensamos muito parecidos. Então, um apoia o outro. Mas, meu, se eu tivesse casando com uma pessoa hoje com 40 e poucos anos de idade, mas nunca que eu faria uma coisa sem contrato. Mas nem a pau, meu. Mas nem a pau. Nossa, loucura total. Continuando aqui. Commitment. Okay, I'm not signing anything, and you need to just know that you want me or you don't. Pô, a mulher tá colocando a resposta na boca dele. Ela falou, ela não vai assinar nada, você tem que saber se você me quer ou não. Tipo assim. I am not another one of his clients. I'm the love of his life, and he should treat me like that. Blá, blá, blá. Tipo assim, se é o amor da vida dele, por que tá indo embora se não assinar um papelzinho? Tipo assim, o cara que não seja burro. Mas é isso, o mundo é assim nos dias de hoje. Por quê? Porque esse mundo é assim, todo dia sai uma pessoa esperta e um otário. Quando eles se encontram, dá negócio. Agora, quando o cara é espertinho, não dá negócio, certo? Lembrando que beleza não significa nada. É muito melhor você ter uma mulher que, tipo assim, você pode confiar 100% e não é a top princesa da Disney, do que você ter uma princesa top da Disney que vai sair com o Ricardão, tipo assim, ela pode te passar uma AIDS ou qualquer coisa do tipo ainda vai te esfaquear pelas costas eventualmente e ainda vai pegar seu patrimônio. Tipo assim, não rola. Então, a todo mundo aí, a todos o pessoal mais inocente aí, tipo assim, sim, nós devemos buscar amor, certo? Mas nós devemos deixar as regras claras no início. E aí é um outro ponto interessante, que é, você não deveria se casar com uma pessoa que tem regras diferentes da sua. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Vamos supor, você cresceu num ambiente de casa aberta, por exemplo, ou de casa fechada. Vamos pegar um ambiente de casa fechada. O ambiente de casa fechada a sua casa tá lá e quase não recebe visita na sua casa, quando você era pequeno, ok? Casa aberta é quando, tipo assim, a pessoa nem fecha a porta, qualquer um entra lá dentro, etc, tal, sempre tem uma bagunça, todo mundo conversa na casa da pessoa. Então tem lugares, tem ambientes que são de casa de porta aberta, todo mundo entra lá, conversa, ninguém vê mal nenhum nisso, e tem ambientes que são de porta fechada. Se você for uma pessoa de ambiente de porta fechada, ou seja, você viveu, ninguém gostava, a sua mãe e seu pai não gostavam de receber ninguém em casa, certo? Ninguém ia lá. E você casa com uma mulher que gosta de ambiente de porta aberta, ou seja, a vizinha entra lá a hora que quer, é a casa da mãe Joana, entendeu? Não dá, são regras diferentes, são coisas que não batem, percebe? Então você tem que discutir tudo antes do casamento, óbvio, né? Você vai discutir, ó, por exemplo, vamos supor, o cara gosta muito da princesa, eu quero a princesa da minha vida. Converse com ela sobre política durante 5 minutos, vê se vocês não vão querer se matar. Aí o cara é petista, a mulher é bolsonarista. Tipo assim, meu, não casa, pô. Nos dias de hoje, com essas encrencas todas que tem, só mais encrenca, né? Vai lá casar, de repente o cara quer celebrar o Natal, a mulher não quer celebrar o Natal. São duas coisas diferentes. Pronto.
A mulher casa com o cara, ou vice-versa. Aí a mulher quer comer porco e o cara não quer comer porco. Se ferrou. Vai fazer o quê? Vai falar pra mulher, não, não, você não pode dar para meus filhos porco. Vai falar o quê? Ou, por exemplo, homeschool. Homeschool é uma briga gigante. Tem mulher que diz assim, que quer fazer homeschool, o marido não quer fazer homeschool. E aí como é que fica? Vocês vão se matar? Como é que é? Então, tipo assim, as regras têm que bater, entendeu? Você tem que ter uma afinidade. Uma afinidade. É isso que você tem que procurar. Tipo assim, não tenta conversar com qualquer mulher na rua. Como é que você vai saber se tem afinidade ou não com uma desconhecida? Você tem que ter algo que permita você identificar alguma afinidade. Como é que é? Eu esqueci, vou fazer um vídeo aqui. Tiozão aqui vai fazer um vídeo explicando como que procura uma mulher. Porque o pessoal aí tá fraco. Tá fraco, hein? Tá fraco. Mas assim, mesmo assim, quem estiver procurando uma namorada, ou namorada não, uma esposa e vice-versa, a mulher quer procurar marido, manda um e-mail para mim aí. Se eu tiver tempo, eu tento fazer as pontas aí, conectar um e-mail no outro, tá? Prepara um e-mail decente, porque o que eu mando para outra pessoa é simplesmente o e-mail que a outra pessoa me mandou, eventualmente tirando algumas coisas pessoais, certo? Então, coisas pessoais, algumas coisas eu tiro, tal, eu envio um e-mail pro outro e as pessoas se viram, tá bom? Então é isso. O que mais eu tinha que comentar? Isso, se você estiver fora do Brasil, em algum país como os Estados Unidos, tem um público grande aqui dos Estados Unidos, Portugal, tem público grande aqui do Japão, tipo assim, é bom preparar um prenup. É lógico que se você tiver encontrado a princesinha da sua vida e ela for uma ricaça, não precisa de prenup. Mas se a ricaça estiver assistindo o vídeo aqui, é bom você ter um prenup, entendeu? Ai, mas tudo bem. Por hoje é isso, vamos finalizar por aqui. Muito obrigado a todos aí pela atenção. Até mais.